Lucas 1, capítulo 1, versículo 26. Glória a Deus. Diga para o seu irmão aí do seu lado, diga assim, ó: Deus está de olho em você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus está de olho na nossa vida. Deus está de olho na nossa vida. E Ele vai enviar um anjo para levar a tua bênção e o teu milagre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Fala assim a palavra do Senhor Jesus lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Amém? Todos acharam? Fala assim a palavra do Senhor para o nosso coração. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamado Nazaré. E uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, graciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Aleluia, Jesus. O 29. E vendo ela, turbou-se muito com aquela palavra, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um menino, e pões o nome dele Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia, Jesus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E sairá eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como será isso, visto que eu não conheço homem algum? E respondeu o anjo, disse: Mas eu vou já dar uma paradinha aqui, porque o Senhor Jesus, Ele já falou no meu coração tremendamente. Então, como Deus colocou no meu coração para dizer para a igreja: Deus está de olho em você. Deus estava de olho em Maria. Maria era uma mulher humilde, numa cidade pequena, mas isso não impediu de Deus ver a qualidade, a humildade, o que aquela mulher tinha. Então, hoje não é diferente. Hoje Deus, Ele contempla a tua vida. Hoje Ele contempla tudo que vem do teu coração. Deus, Ele contempla como você é, porque através do nosso eu, através da nossa humildade, o Senhor Jesus diz: eu faço o milagre acontecer na vida do meu servo. Então eu creio que Maria ali, ela foi escolhida por Deus. Ele mandou o anjo ir até ela. Chegando o anjo perto dessa mulher, ela ficou assim: e aí, com a notícia: você vai dar à luz a um filho, e esse filho vai ser o Altíssimo, vai ser o Senhor, vai ser o grande, vai ser o poderoso, vai ser o libertador, vai ser o que cura, vai ser o que sara, vai ser o que restaura. Então o Senhor Jesus, Ele vai ser grande. Ele é grande, não só hoje, não só amanhã. Ele é grande eternamente. Ele vai reinar para todos sempre. Aleluia. Então, igreja, isso é maravilhoso. E aquela mulher, eu creio que ela ficou assustada, por isso que o anjo disse: Maria, não tema, não se assuste, não se apavore, porque graças ao Senhor Jesus
Jesus viu em você. Então, como é bom e é exemplo para a nossa vida, meus irmãos, a gente viver em Cristo Jesus com boas atitudes, com bons comportamentos, sabendo onde nós estamos andando, sabendo o que nós estamos falando, sabendo o que nós estamos vestindo, sabendo como é que nós estamos adorando ao nosso Senhor Jesus. Porque quando nós chamamos a atenção do nosso Senhor, do nosso Deus, Ele vai fazer grandes coisas. Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele é Deus da causa impossível. Ele é aquele que faz o impossível acontecer. Então Maria ficou ali, ela ficou olhando, escutando tudo aquilo que o anjo estava dizendo. E ela disse: como é? Como é que isso pode acontecer? Então ele diz bem assim: é o poder do Senhor Jesus, é o poder de Deus que vai ser derramado sobre a tua vida. Então o milagre, João, vai acontecer na nossa vida, porque o Senhor Jesus, Ele vai derramar poder sobre a minha e sobre a tua vida. A tua vida tem que ser testemunho lá fora. As pessoas pensaram que o Messias vinha de outras pessoas, de outra família, mas Jesus, Ele veio de uma família humilde. As pessoas pensavam que Ele vinha de pessoas já ricas, já de berço rico, mas o Senhor Jesus diz: eu confundo, não é do jeito que as pessoas pensam, porque o Senhor Jesus se agrada daquelas pessoas que são humildes, aquelas pessoas que têm o coração quebrantado, aquelas pessoas que vêm assim: eis-me aqui, sem perguntar o porquê e nem para quê. É quando ouvir a voz de Deus dizer: Senhor, eis-me aqui. Então essa menina, essa mulher, eu fiquei imaginando a vida de Maria, uma jovem, virgem. Hoje não é diferente, a gente vê aí, né, menina de 15, 12, 11 anos já é grávida. A gente ainda se assusta. Imagina lá naquele tempo, uma pessoa ficar grávida sem ser casada, sendo noiva. Como é que ela explicou aquela gravidez? O que ela passou com aquela gravidez? Mas o Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele diz que em todos os momentos estava com ela e Ele preparou tudo. Então o Senhor Jesus diz para nós nessa noite que Ele prepara tudo para a nossa vida. Ele prepara tudo para acontecer o milagre. Então a palavra de Deus diz que nós só temos que se preparar. Então, no momento que Maria recebeu a mensagem do anjo, eu creio que ela começou a se preparar. Como é que o anjo disse: Deus achou graça na sua vida. Então, ela chamou a atenção de Deus. Como é que chamamos a atenção de Deus? Com a nossa qualidade, com o nosso desenvolvimento da palavra de Deus, com o nosso comportamento. Como é que está o seu comportamento? Não dentro da igreja, que a gente sabe que da igreja a gente está louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus, mas eu quero saber como é que está o comportamento de cada um de nós lá fora. Como é que Deus está vendo o nosso comportamento lá fora? O que é que está saindo da nossa boca? Será se nós estamos entendendo o que Deus está falando? Será se nós estamos entendendo quando Deus manda o anjo ir lá falar com você? Será se a gente está sendo sensível à palavra de Deus? A palavra de Deus diz aqui, e eu me admiro, porque essa mulher, eu acho que ela era tão especial, que no meio de muitas mulheres e outras cidades, o Senhor Jesus, nosso Deus, Ele escolhe Maria, numa cidade pequena, uma mulher humilde, e Ele diz: é ela que vai ser a escolhida, é ela que é agraciada, é ela que vai levar o Todo-Poderoso nos ventres, porque é ela que é escolhida. Então o Senhor Jesus diz para mim e para você: nós somos escolhidos para produzir
escolhidos para dar fruto e fruto com qualidade. Nós somos escolhidos e separados por Deus para levar o Evangelho de Senhor Jesus para toda a criatura. Então não olhe para um lado, não olhe para o outro, não olhe o problema, não olhe o que vai se levantar, porque essa menina aqui, ela não olhou o que ela ia enfrentar, ela só disse bem assim: eu quero só entender como é que vai ser. Glória a Deus. E o versículo lá no 37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Eu vou ler o 36 para nós entender. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 7º mês para aquela que era chamada estéril. A prima dela, já da idade estéril, não podia ter filho. O anjo Gabriel falou, não com ela, mas com seu esposo. E disse que ele ia ser pai, que ela ia ter filho. E eles não acreditaram. Mas aqui, como exemplo, o anjo falou para Maria, como Deus fez lá com tua prima, ela está grávida, assim vai acontecer na tua vida. Olha o 37 que diz: porque para Deus nada é impossível. Então aqui nós estamos falando de uma pessoa que era estéril, que não podia ter filho, mas Deus fez brotar no ventre dela o filho. Então o que é que você está plantando, que você está pensando que não vai dar fruto? O que é que você está fazendo na sua vida que você vê que está parado? O Senhor Jesus disse: se você crer, se você confiar, eu sou um Deus do impossível. Eu vou agir onde você não pode agir. Então foi assim na vida dessas duas mulheres. Deus agiu aonde as pessoas não acreditavam. Porque o 37 fala explicadamente, porque Deus é um Deus do impossível. E o 38 diz: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo assentou-se dela. O que é interessante é esse versículo aqui, é o 38. Quando Maria diz cumpra-se, cumpra a palavra de Deus na nossa vida, cumpra o projeto de Deus na tua vida, cumpra. Ela não foi lá perguntar, nem ver os problemas, nem ia ver o que vai enfrentar, se as pessoas iam rejeitar. Ela não foi olhar se o noivo dela ia deixar ela não foi olhar as dificuldades, ela não foi. Ela só dizia assim, quando ela entendeu que era o Espírito Santo, não era homem que ia tocar nela, mas era o poder de Deus. Ela disse assim: cumpra-se em mim a palavra do Senhor Jesus. Seja feita a vontade de Deus na minha vida. Então, a gente temos que viver dessa forma. Nós temos chamado, para viver o chamado, nós vamos passar por provação. Vamos. Mas o que agrada ao Senhor Jesus é quando você abre a mão e diz: eis-me aqui, Senhor Jesus. É o poder de Deus que vai restaurar a tua vida. É o poder de Deus que vai agir naquele problema que você não está pensando que não tem solução. É o Senhor Jesus que diz: tu só me adora, tu só me glorifica, tu só exalta o meu nome, tu só evangeliza, tu só ganha almas para Cristo, porque o resto cuido eu, porque o impossível é Deus que vai fazer. Então essa mulher aqui, Maria, ela disse assim: eles aqui pode cumprir, pode fazer. Aí eu tenho um chamado. Aí eu vou, o Senhor diz: tu tem um chamado. Aí eu vou olhar o meu chamado. Eu vou cair muito, eu vou me machucar, vou me humilhar. Como é que vai ser, Deus? Vai ser bom? Vai ser? A gente começa a fazer perguntas, querendo já saber o dia de amanhã. Então essa é a palavra para o meu coração, igreja, que nós estamos vivendo um tempo difícil. É como se nossa igreja estivesse começando a andar. Então vamos olhar um para o outro e vamos pegar na mão do outro sem olhar sem perguntar o que vai acontecer. Hoje nós estamos nesse tempo. Pequeno é pequeno.
nós estivermos pegados na mão do outro, a glória do Senhor Jesus vai ser derramada na nossa vida. A glória do Senhor Jesus vai ser derramada na nossa casa. A glória de Deus vai ser derramada aonde você estiver. Não vamos olhar para perguntar isso nem aquilo. A gente só vai adorar a Deus. A gente só vai glorificar a Deus. E assim foi a vida de Maria. E o 19 diz aqui: naquele dia levantou-se Maria e foi apresentar as montanhas a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Então tudo que o anjo disse a Maria, ela foi constatar. Ela foi lá visitar a prima. Ela foi ver se realmente era verdade. Aí a palavra de Deus diz bem assim: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Por quê? Por quê? Porque a presença de Deus, aonde Ele chega, a gente sente a presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E quando a Maria chegou ali, cheia, já no seu ventre, aí quem estava no ventre de Isabel? João Batista. Foi ele que batizou Jesus. Diz que a criança pulou de alegria, se alegrou, porque a presença de Jesus já estava ali no ventre daquela mulher. E eu digo para mim e para você: por que nós não saltamos? Por que nós não pulamos, Celinha? Por que nós não gritamos? Por que nós não se alegramos? Porque a presença de Deus ele está na nossa vida. Jesus diz: eu fui ao Pai, mas eu deixo com você o Espírito Santo de Deus, para que nós não fiquem se sentindo órfãos. Então Jesus deixou o Espírito Santo de Deus para que nós não venhamos estar só. Então nós precisamos estar sempre com a paz de Cristo, a alegria do Espírito Santo de Deus. Lília, o que acontecer, caia o que for, a tempestade que se levantar, que seja lá o que for, coloca um sorriso no teu rosto e diga assim: o maior é o Deus que eu sirvo. Aleluia, glória a Deus. A minha alegria não vai ninguém mexer, porque a minha paz vem de Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o trabalhar de Deus todo aqui na vida dessas pessoas foi simplesmente para derramar Jesus sobre a minha e sobre a tua vida. Deus plantou, Deus doou, Deus deu seu filho. E hoje nós temos ele na nossa vida. Nós se entregamos a quem? Nós se entregamos a Jesus. Então Deus, ele não vê estatura, boniteza. Vamos lá para Davi. Davi, quando foi escolhido para ser ungido, ele foi pelo corpo de Davi? Ele foi pela boniteza de Davi? Não, ele foi pelas qualidades do seu coração. A importância, Carlinhos, da gente ter um coração bom. Por mais pequeno que nós seja, nós se tornamos grandes. Porque não é a nossa altura, não é o nosso poder, não é a nossa força. Quem está na nossa vida é que tem que ser grande. O brilho que tem que sair da minha vida e da sua vida não é o nosso brilho, da nossa boniteza, não. É o brilho do Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que brilhar. É Ele que tem que crescer. É Ele que tem que dominar a sua vida. É Ele que tem que estar na sua frente. Glória a Deus. Sempre. Indecisão e o que for que você for fazer, é Ele. Porque Deus deixou Jesus para isso. Deus deixou Jesus para nos salvar. E Ele não vai olhar se é preto, se é marrom, se é amarelo, se tem o cabelo vermelho, se tem o cabelo amarelo. Ele não vai olhar essas coisas. Ele vai olhar o seu e o meu coração. Se o nosso coração tiver, como é que se diz aquela palavrinha? Se nosso coração estiver doente, inflamado, com palavras livres,
com atitude, Jonas, com comportamento. Como, me diga, como o Espírito Santo Deus vai habitar ou você vai ser escolhido? Como é que o milagre vai acontecer? Como é que o anjo vai vir com o nosso milagre, com a nossa promessa? Porque a palavra de Deus diz: quando você é escolhido, Deus sonda o nosso coração, a promessa é prometida e a promessa vai se cumprir. Porque a palavra de Deus, ela não tarda. Ela pode tardar, ela não falha. Perdão. Ela não falha. Vai acontecer. Eu tenho uma promessa para ser vivida. Vai acontecer. Cada um de nós tem uma promessa para ser vivida. Vai acontecer. Mas enquanto isso, vá lá e diga sempre assim: eis-me aqui, meu Senhor. Eis-me aqui para ser feita a tua vontade, não a minha. Porque quando, Celinha, nós se colocamos na presença de Deus, e quando nós dizemos assim: eu sou serva, eu fui escolhida para servir, é como é a senhora, sem poder, sem aguentar, mas está aí de pé. Glória a Deus. Sentando, ficando de pé, mas está aí servindo. Você acha, igreja, que Deus não se agrada disso? Se agrada. Porque Ele está vendo verdadeiramente um coração quebrantado. Ela não vai ficar de pé aqui só quando o pastor entra, não. Porque senão, dia de quarta-feira, ela não ia nem... Eu escalei ela dia de quarta. Não ia nem vir, né? É para você ver que quando a pessoa realmente quer, faz. Aí vai lá, o que vai acontecer? As dores que ela sente, Deus vai capacitar, ela vai passar por ela e ela está suportando. Um dia Deus pode curar? Pode. Porque nós seguimos um Deus do impossível. Né? Então, um dia Deus pode fazer o milagre que eu tanto apresentar a Ele? Pode. Porque nós seguimos um Deus do impossível. Quantas vezes Naamã mergulhou? Quantas vezes Naamã mergulhou para receber o seu milagre? Foi a primeira vez? Então eu digo sempre: enquanto fôlego de vida eu tiver, eu estou esperando o meu milagre acontecer. Aleluia. E é isso que o Senhor Jesus gosta. Não é simplesmente eu chegar aqui e vou pregar e já querer ver o meu milagre, não. Eu vou pregar hoje, amanhã e eternamente até chegar a minha hora de eu ter encontro com Cristo. Pronta e esperando o meu milagre acontecer. Porque o nosso milagre a gente vive todos os dias. O milagre de cada um é todo dia quando nós amanhecemos o dia, linda. Porque todo dia nós matamos um gigante. Glória a Deus. Nós vencemos tempestade. Porque é assim que é a vida. Não é só tudo de bom. Não. O bom que nós vivemos é Cristo no nosso coração. É isso que faz a gente suportar tudo. Glória a Deus. É isso que faz você vencer tudo. Porque a palavra de Deus diz lá em Hebreu 11:1, fala sobre a fé. A fé é o fundamento daquilo que a gente não vê. Glória a Deus. Então a gente tem que viver pela fé. A gente tem que buscar pela fé. É amanhecer o dia, eu estou de pé, Senhor. É pela fé que eu vou vencer. Pode não ser tudo, pode não acontecer nada que a gente planejou. Mas você vai se deitar, vai se ajoelhar e vai agradecer. Agradecer o quê, pastora? Se não aconteceu nada que eu quis. Agradeça o fôlego de vida que você está tendo. Porque só em você ser abençoado com o fogo de vida, você já é rico. Porque é uma amostra, é uma prova. Que não que Deus nem Jesus precise provar. Mas é um sinal que ele diz assim: eu estou contigo. Eu estou contigo. É por isso que tem gente que diz assim: eu morri e depois eu vivi.
né? Não sei se você passou por esse testemunho, né? Então é o quê? O fôlego saiu, o espírito saiu, mas Deus diz: eu vou devolver. Então isso já é um milagre para mim e para você viver. Não importa problema com o filho, não importa problema com o trabalho, não importa problema com o esposo, não importa com me disse na igreja, não importa. Quer crescer, quer ver o milagre, quer ver o anjo descer sobre a tua vida, sobre a tua casa, com o milagre, é dizer: eis-me aqui, Senhor Jesus. Não é fácil, mas eu não vou desistir. Não é fácil, mas também não é impossível. Então, o que nós não podemos fazer, pode ter certeza que Ele, Jesus, Deus, vai lá e Ele faz. Ele vai lá e Ele faz. Por isso, gente, eu lendo esse versículo, Glória a Deus. eu lendo essa passagem aqui de Maria, a gente fala um esforço, né? Ao Senhor Jesus dizer. Então, eu lendo esse versículo de Maria, é uma preparação para o Messias. O Messias tem que vir, Jesus tem que vir. É a promessa. Eu precisava dessa promessa para estar aqui. E Deus é maravilhoso. Ele diz: eu vou preparar uma pessoa especial, que foi Maria. E ela vai ter o meu filho. Ela vai gerar o meu filho com o poder do Espírito Santo de Deus. E assim foi uma preparação. Você vê que as coisas de Deus é tudo organizado, tudo bonito. Aí esperava a Messias rico, esperava a Messias vindo lá dos reis. Aí a Messias vem de quem? De uma pessoa bem humilde, de uma cidade bem pequena. Mas tudo isso é uma preparação para mostrar para a gente que Deus, ele não é a qualidade que o homem vê, que nós procuramos ver nas pessoas. Deus, ele tem todo o poder de ouvir e sondar o nosso coração, porque a qualidade que Deus ele quer do servo está no coração. Está no coração. E só Ele sabe. Só Ele pode saber. Só Ele pode sentir e ver o que você faz, pensa e tudo mais que a gente não sabe. Então, por isso que Ele vai operando no impossível. Ele vai agindo no impossível. Então, a gente disse: Nayane, era impossível a Nayane estar aqui. Hoje eu disse: Nayane, tu vai abrir o culto. Ela não? Então, era impossível nos olhos dela estar aqui. Porque a gente dá sempre testemunho das pessoas. Porque é isso que Jesus, ele veio para fazer, para a gente ver e para a gente aprender, gente. É uma aula. Então hoje eu digo para ela que ela está sendo preparada para mais tarde. Hoje a gente tem oportunidade de Jesus nos preparar, porque Deus já enviou Ele. E Ele passou por tudo, passinho por passinho, obedecendo, sempre obedecendo. Para quê? Para chegar na cruz. Porque na cruz Ele foi debaixo da obediência do Pai. Então eu falei sobre o nascimento e eu estou falando sobre a morte. E com 3 dias Ele ressuscitou. Para a honra e a glória de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus do impossível. E agora o Rei está reinando para todo sempre. Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Senhores dos Senhores. Médico. Ele é que cura, Ele que restaura, Ele que faz tudo. E nós somos escolhidos, gente. Então vamos se alegrar. Quando o inimigo se levantar, Lídia, pise na cabeça dele, a Bíblia está repreendido no nome de Jesus. Porque essa batalha tem que vencer.
Davi, quando ia para a batalha, ele não ia à toa, ele botava sempre luz. E nós botamos Jesus. É no nome de Jesus que as coisas acontecem. Não é no meu e nem é no teu. Amém, igreja? Então, que nós venha hoje entender que Deus está contemplando tudo que nós fazemos para ser abençoado. Porque Jesus, ele foi nascido, entregue na cruz, para que o meu milagre e o seu milagre aconteça. Hoje ele dá ordem aos anjos para o milagre acontecer na sua vida, para o milagre acontecer na minha vida, né? Essa semana eu passei por umas coisinhas rápidas assim, que eu digo, meu Deus, agora é pronto, agora é o fim. E eu aqui no culto, eu me alegrei. Foi a semana agora que eu recebi a notícia e disse, pronto, agora já é. Aí eu estou orando, você já fez a vontade de Deus, né? E aqui na igreja, orando, foi um culto de sexta, o pastor estava pregando. Deus disse bem assim, eu estou no controle de tudo. Não é como o homem quer, não é como a mulher quer, não é como a pessoa quer, como Deus quer, né? Aí tem aquele vira-volta e você pensa que está terminado, né, Lília? O que está por fim, aí vem aquela luzinha lá no fundo, lá, né? A luz começa a brilhar. Aí vem o quê? A esperança. É isso que Deus faz brotar no nosso coração. A esperança nasce, brota de novo. É assim a vida do cristão. Aí muitos não entendem por que passa por isso, por que isso, por que aquilo. Tem explicação. Porque Deus está no controle de tudo. Não sou eu que me domino. Não somos nós que nos dominam. Porque se a gente se dominasse, tem hora que a gente já tinha chutado no pau da barraca, já tinha. Mas não é, a gente não somos assim. É isso que nós temos que aprender com Cristo Jesus. Porque quem não já pensou em tomar decisões que Deus diz, né? Não é assim, é do jeito que eu quero. Volte. Comece de novo. Recomece de novo. Né, João? Hoje o João está louvor. Isso me alegra, né? Nós precisamos de pessoas que digam assim, eis-me aqui, né, irmão? Já vai estar louvando também. Eu me alegro, porque não é só eu para estar no altar. Nós somos capacitados, Jesus nos capacita para estar aqui, porque é o nome dele que tem que ser glorificado. Então o nome do Senhor Jesus não é para ser glorificado só para o pastor não, só para o missionário não, é ser glorificado por todos os servos. Como é que você vai dar testemunho, Jonathan, de Jesus? Falando do amor de Cristo, falando da vida dele, falando o que ele fez por você, que ele fez a sua família. Então é isso, é dessa forma que nós demonstramos o amor que a gente temos por ele. Então, é só um despertar. Maria, ela teve Jesus. Que Deus abençoe. Jesus hoje está no nosso coração. Para que nós venha dizer para ele, eis-me aqui. Não olha a qualidade, não olha os defeitos, mas vem, Senhor. Vem fazer um renovo. Vem tirando o que não te agrada. Porque é isso que ele faz. Jesus, ele veio para fazer a diferença no milagre. Ele entrou fazendo a cura, restauração. Porque todos nós precisamos ser restaurados. Todos nós precisamos de cura. Todos nós precisamos ser purificados. Quem não precisa? Então o importante é estar sempre com Jesus na nossa vida. Amém, igreja? Aplauda o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé.